Rosa, a economia deveria ser com você. Eu estou na campanha, Juliana Rosa tem que ser realmente a responsável pela economia. Porque esse povo aí faz muita lambança. Aliás, antes da gente entrar no tema, eu vou te deixar numa saia justa. O nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu que, em vez de você fortalecer a CVM, que arrecada R$ 1 bilhão em taxa de fiscalização do setor, mas não fica com o dinheiro vai para o Tesouro, porque eles usam para fazer saldo, né? E daí eles dão uns caraminguá para a CVM que está ficando fragilizada. Em vez de fortalecer a CVM, ele falou, não, quem tem que fiscalizar o setor de fundos é o Banco Central. Ao arrepio de qualquer país do planeta Terra, o Banco Central regula a economia pela taxa de juros e a rigidez do sistema financeiro. Os fundos, mercado de capitais, é CVM, é SEC em qualquer lugar do mundo. Juliana, pelo amor de Deus, me salva. Oi, Neg, olha, realmente esse discurso é de arrepiar, porque todo mundo no mercado financeiro tem, quando você fala CVM, hoje, essas 3 letrinhas, né, Comissão de Valores Mobiliários, não estão agindo conforme a instituição deveria agir, esses indivíduos é que precisam sair, né, ou serem advertidos no mínimo, né, e não, olha, essa instituição não está funcionando mais, vamos tirar o que ela deveria fazer e vamos botar para outro lugar, né, é o que você falou, né, não faz o menor sentido, né. É inacreditável esse negócio, eu estou chocado, porque você vê uma crítica à CVM que poderia ser feita à ANAC, à Anatel, à ANEEL, que precisam de fortalecimento, né? Você tem que dar robustez às instituições, como você acabou de falar. E o próprio Banco Central também, a Polícia Federal. Então vamos tirar o combate ao narcotráfico da Polícia Federal, entregar para o Exército, por exemplo, porque não tem estrutura. É ridículo ouvir isso. Eu estava falando aqui com o Ferretti e com os ouvintes queridos. Pô, se eu ouvisse isso do ministro da Pesca, do ministro da Agricultura, vá lá. Não seria razoável, são pessoas instruídas, tá? Vá lá. Mas de alguém que tem título de economista, realmente é um negócio inacreditável, que defende a democracia, defende o mercado sólido, é impressionante. Mas por falar em mercado sólido, Juliana, você agora está de olho em outro problema. Quer dizer, a gente viu o que aconteceu com o Master, a gente viu o que aconteceu com o Reag, também dançou uma corretora aí essa semana, o mercado está nervoso. E aí agora, BRB, quer dizer, o BRB nem comprou o Master, porque não absorveu o Master, a operação foi impedida pelo Banco Central, alguns dizendo que o Banco Central demorou para proibir, mas tudo bem, foi proibida pelo Banco Central, mas algo foi para lá, né? Então contaminou e está precisando de tutu, de bufunfa. O BRB precisa de capilé, precisa botar algum ali para... E quem tem que botar é o controlador, né? Ou seja, como é que vai fazer? O governo do Distrito Federal vai ter que assinar um checão. Vai tirar da onde? Do bolso do governador Ibanez? Exatamente, boa pergunta. Aliás, Oineg, até refletindo aqui, você trazendo essa questão do ministro Haddad, falando que tem que tirar da CVM a fiscalização dos fundos e ir para o Banco Central, me faz pensar que eu conversei nos bastidores ali com muita gente dentro do Banco Central, Oineg, que é funcionário de carreira, gente que é muito experiente, que está ali há muito tempo e que... enfim, está num sentimento de incapacidade de ter conseguido pegar antes, né, esse esquema, e aí talvez tenha a ver com essa questão do fato deles terem confiado, né, acreditado que, enfim, eles têm que confiar, né, naquelas informações que eles recebem da CVM. A CVM até agora há pouco soltou uma declaração dizendo que o Banco Central tem acesso às informações que a CVM disponibiliza, enfim, mas alguma coisa parece que deu errado, o clima
dentro do Banco Central é de que eles não foram capazes de encontrar o que deu errado ali, né, no esquema do Master, e um sentimento de caramba, como que eu não consegui, né? Assim, uma certa tristeza, assim, né? Você conversa com pessoas que são muito experientes ali, porque no meio do caminho, assim, por essa declaração aí do Haddad, talvez seja, olha, para tentar resolver, deixa a CVM para lá, vamos deixar tudo pelo Banco Central, meio que até um atestado de incapacidade, né, de resolver uma interferência política que não se consegue resolver. E aí, Ineg, vem essa história do BRB, né, porque o Banco de Brasília, você até lembrou, né, outro dia que a gente fez uma entrevista ao vivo lá aliás, a gente fez uma entrevista no Canal Livre, né, a gente, com o presidente do BRB na época, Sim, o Paulo Henrique, e a gente perguntou naquele momento onde o BRB tentava comprar o Master, por que ele estava tentando fazer essa compra? Primeiro, porque é um banco regional. E normalmente um banco regional tem uma estratégia de desenvolvimento regional, não uma estratégia nacional, né? Então ele já, por exemplo, a gente citou naquela entrevista que ele fazia investimentos no Piauí. Lembra? Que ele fez investimentos na camisa do Flamengo. E aí o governador Ibanez, por um acaso, né, talvez por um acaso, é flamenguista e a família tem origem no Piauí, pai e mãe, morou no Piauí também quando criança. E o BRB agora, naquela época a gente já sabia que ele tinha comprado uma parte da carteira de crédito do Banco Master, que custava 12 bilhões de reais. Só que essa carteira, grande parte dela era vento, né? E aí o Banco de Brasília, agora não são 12 bilhões. O que eu ouvi aí nos bastidores é que ele teria que dar conta agora entre 2 a 4 bilhões de patrimônio, teria que ter uma injeção de patrimônio dos controladores, como você falou, o controlador principal é o Banco de Brasília, porque comprou vento e tem um problema financeiro ali. Você imagina, Ineg, no meio dessa confusão toda ainda tem um risco financeiro do Banco de Brasília, que está envolvido aí até o pescoço com essa história, né? É tudo muito confuso, não é só a carteira de crédito fictícia do Master, né? São outras movimentações do BRB que têm sido inusuais no mínimo, né? Como essas questões que a gente levou para a entrevista, né? Investir no Piauí, enfim, fazer outras estratégias que não condizem com estratégias naturais de um banco de desenvolvimento regional, né? Normalmente esse é o foco do BRB. Então é um negócio bastante complexo, uma teia aí que vai mostrando claramente que tem envolvimento de muita gente, várias movimentações, e eu ouvi no bastidor ali no Banco Central também, Ineg, uma frase que eu achei muito boa, que ao invés de eles ficarem, tipo, arrasados, que esse é o sentimento que eu sinto conversando ali com o pessoal, eu ouvi uma frase lá que eu achei boa, que era o seguinte: olha, um avião caiu, né, o Banco Master quebrou, o que a gente tem que achar é a caixa preta, né? É evitar que, em outro momento, outro avião se cair, né? Não dá para impedir, né, que outro avião possa cair em algum momento, né? Seja por outro motivo, né? Que as falhas sejam descobertas. Então é isso que eles estão focando nesse momento. E tá certo, né? Não adianta agora chorar pelo leite derramado, né? Agora, essa caixa preta aí aberta pode ser uma fedentina que não tem tamanho, né? Porque sabe-se lá o que manteve, quais são, digamos, os ingredientes e os maiores ativos desse banco, né? Eram ativos financeiros, era algum outro tipo de ativo? E no caso do BRB, eu fico me perguntando o seguinte, vou imaginar que você tenha um hospital, eu falava de saúde mais cedo, você tem um hospital altamente qualificado. Porque ele é um hospital altamente qualificado, ele está credenciado para abrir um açougue? Já imaginou? Na porta de um hospital você abre um açougue. É essa a lógica de um estado ter um banco, sabe? Um governo estadual pode ser um ótimo governo estadual, cuidar da saúde das pessoas, pode fazer um trabalho bonito na área de educação, segurança pública e tal. Agora, por que tem que ter um banco, né? É que nem um hospital tem um açougue. Não faz sentido. Pode até vender uma carne de qualidade, mas não faz sentido ter um açougue. E não faz sentido ter um banco. Aí, resultado, tem lá o banco chama Banco Regional de Brasília, e aí eles usam as letras para poder tirar esse caráter muito específico de que é regional, e aí ele resolveu engolir uma baleia.
uma baleia, não digo um ouriço, né? Porque é cheio de espinho, né? E aí fica esse troço. A gente perguntou muito isso, né? A gente estava na entrevista curioso, né, Juliana, para entender por que um banco regional quer comprar um banco como o Banco Master, ou qualquer outro banco. E eu acho que a gente não teve uma resposta muito clara, mas pelo menos a gente fez as perguntas. O papel do jornalismo não é conseguir extrair aquilo que as pessoas não conseguem falar, né? Pelo menos é perguntar tudo aquilo que é obrigatório da nossa parte, né? Pois é. E esse ponto que você trouxe de um governo, né, ser o sócio majoritário, controlador de um banco, realmente você viu no passado, a história dos bancos estatais, poucos ficaram, né? Então é difícil separar os interesses políticos daquilo que um banco deveria fazer. Então, enfim, essa história aí, a gente tem que ficar muito de olho, porque aonde há fumaça, há fogo. E eu estou ouvindo muita gente falar sobre essa necessidade de capitalização do BRB. Tem que ficar de olho porque o negócio tá feio ali, viu, Enem? Vamos acompanhar a Juliana Rosa, Economia é com você. A gente volta a conversar aqui na Band News FM amanhã. Mas hoje à noite, pelo que sei, você comparece ao local de trabalho no Jornal da Band, né? Até mais tarde, então. Valeu, beijo, tchau.